Olá, meus queridos, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou professora de artes, meu nome é Rosiana Cristine, eu trabalho no CIEP Oswald de Andrade, da 6ª CRE do Rio de Janeiro. Hoje, a nossa aula vai falar um pouquinho de flores. Sim, nós vamos mostrar as flores em trabalhos, em obras da arte brasileira. Eu trouxe aqui um slidezinho para mostrar para vocês com algumas obras que tem esse elemento da flor nelas, né? Cada obra com a sua característica, de acordo com as características de cada artista, mas o importante aqui é o que a gente vai tratar é exatamente esse elemento da presença da flor em várias obras brasileiras. O primeiro artista que eu vou mostrar para vocês é o Adelson do Prado, e esse quadro dele se chama Natureza Viva, né? É um quadro que tem a presença de bastante flores, como vocês podem ver, né? E ele segue a característica desse artista, né? A maneira de pintar desse artista. O próximo quadro se chama Vaso de Flores, né? Tá bem óbvio. E é um quadro de um artista muito conhecido chamado Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti é um artista que a gente já trabalhou algumas vezes em sala de aula. E esse é um quadro que eu acredito que eu ainda não mostrei para vocês na sala. E eu resolvi trazer ele hoje aqui para vocês conhecerem mais um quadro do Di Cavalcanti. Esses são da Beatriz Milhazes. Esses são pouquíssimos quadros dela que eu coloquei aqui. Na verdade, ela tem muitos. E a maioria dessas obras dela tem esse elemento da flor, fazem parte. Só que aqui eu só trouxe esses 3 e eu vou guardar um pouquinho as obras da Beatriz Milhazes, porque isso vai ser um assunto de uma outra aula nossa, ok? Aqui é o Manacá, da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral também é uma artista que a gente já trabalhou bastante em sala de aula. E a gente tem sempre o que falar da Tarsila do Amaral, por ela ser uma artista muito importante na arte brasileira. E esse também se chama Vaso de Flores, mas é da Yara Tupinambá. Vocês podem ver que tem bastante diferença na maneira de pintar, né, em relação ao do Di Cavalcanti. E vocês vão poder conhecer assim, vários estilos de artistas, né? Cada artista tem o seu estilo próprio de pintar, né? E a intenção era justamente essa, de trazer o mesmo elemento, que no caso é a flor, mas pintada de maneiras diferentes por vários artistas, né? Hoje eu só trouxe esses 5, porque a gente vai fazer uma atividade que demanda um tempinho, então a gente conhecer um pouquinho esses artistas e depois a gente vai se aprofundar mais em outras aulas, a gente se aprofunda mais em cada um deles, ok? Eu vou tirar para cá o computador, para não atrapalhar agora pra gente fazer a nossa atividade. E a proposta de hoje é a seguinte. Eu tenho aqui, ó, esse desenho, que tá feito com uma moldura em volta, que seria assim, serviria para ser como se fosse um quadrinho. E esse outro aqui, que tá feito sem a moldura, mas está com o papel dobrado, que funcionaria como se fosse um cartão, ok? Todos eles têm a presença da flor e nós vamos aprender hoje a fazer algo parecido, né? Esses tipos de flores, lógico que cada um vai desenvolver a sua, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa assim para ficar bem próximo a isso que tá aqui. O que a gente vai precisar? De uma folha branca, de vários pedacinhos de folhas coloridas, tá? Eu tenho aqui algumas cores, ó, tá? Se você não tem folha colorida em casa, o que você vai fazer? Você vai pegar uma outra folha branca e vai colorir essa folha. Então, a gente vai, no caso de não ter a folha colorida, vai usar as canetinhas, tá? Ou o giz de cera. Aí, pode colorir a folha branca e aí sim a gente vai fazer aquilo ali. Esse trabalho aqui, ele tá feito com as folhas coloridas, tá? Já esse daqui tá feito com as flores pintadas. Então, se vocês olharem, não tem muita diferença, né? Então, não faz tanta diferença assim se o seu papel é colorido ou branco e vai ser pintado. O que interessa é você botar capricho naquilo que você vai fazer.
Então, eu vou começar aqui, vou mostrar como é que a gente pode fazer uma flor dessas. Eu vou fazer com a canetinha preta já direto para ser mais rápido. Mas em casa, se vocês tiverem um pouco de dificuldade, faz no lápis primeiro e depois cobre com a canetinha. Faz o contorno assim, né, com a canetinha. Vou tentar deixar em pezinho aqui. Isso, deu certo. Então, ó, eu vou fazer uma florzinha do jeito mais simples que tiver. Vem aqui... Posso fazer aquela florzinha simples e não precisa ser muito certinha não, tá? Ela fica até bonitinha se ela for um pouquinho tortinha, tá vendo? Ah, eu posso pegar um outro modelinho de flor, fazer aquela flor que parece que a pétala parece um coraçãozinho. Nada muito certinho não, tá? Ó, ok? E aí eu vou criando vários modelinhos de flores. Posso fazer aquela flor, tipo essa daqui amarelinha, que as pétalas são mais compridas. Eu vou fazendo assim, bem compridinhos as pétalas. É tipo uma margaridinha. Tá? Aí vocês vão fazer a flor do jeito que vocês acharem melhor. Ó, ok? Aí o interessante é o seguinte, é eu colocar elementos dentro das pétalas das flores para poder realçar. Eu tenho aqui algumas, aí depois que eu fizer isso aqui, o que que eu posso... Se eu tô na folha branca, eu vou pintar com a canetinha, né? Digamos assim, que eu pego aqui uma canetinha, e aí, ó, eu vou pintar aqui primeiro, antes de recortar, porque aí fica mais fácil, na hora de recortar, se já tiver toda colorida, tá? Então, eu vou aqui pintar, na hora vocês vão caprichar bastante, tá? E aí, ó, pintei. Depois que eu pintar, eu vou recortar essa florzinha toda em volta. Para não demorar muito, eu já tenho algumas aqui recortadinhas, tá? Então, eu já tenho aqui umas florzinhas que eu fiz, ó, estão recortadinhas. Como é que eu monto isso aqui? Eu não sei se vocês repararam, mas aqui, ó, elas estão em relevo, ó. Elas não estão rentes ao papel, tá vendo? Elas têm um relevo. Como é que eu faço esse relevo? Eu vou precisar de pedacinhos de papelão. Tem aqui uma tirinha de papelão, ó, bem pequenininha, não é nada muito grande. E eu vou recortar uns quadradinhos do papelão, tá? A quantidade de quadradinhos é a quantidade de flores que eu tiver. Então, eu recortei aqui uns quadradinhos. Eu pego a minha folhinha, no caso aqui é o tamanho de meia folha, tá? Meio ofício. Eu vou colar esse quadradinho aqui na folha. Vou espalhar eles assim de maneira aleatória, não precisa ser muito certinho não. Então, eu venho aqui, colo esses quadradinhos na folha, mais ou menos aonde eu vou achar, aonde eu acho que vai ficar as florzinhas que eu tô fazendo, tá? Então, digamos aqui que eu colei assim, ó, colei os quadradinhos. Aí eu venho com a florzinha que eu já fiz, essa daqui, ó, eu fiz um xadrezinho na pétala. Eu venho com a florzinha, passo uma colinha e colo ela aqui, o miolo dela em cima desses quadradinhos. Ó, esse aqui é um outro modelo diferente também que eu fiz, tá vendo? Colo aqui. E aí a posição, na hora a gente escolhe a posição que achar melhor. Colo a florzinha. Tem esse modelinho aqui também, ó, diferente. E aí eu colo aqui. No caso até faltou um quadradinho, vou botar mais um aqui, ó. Tá aqui no cantinho. E aí eu fiz esse aqui parecendo um botãozinho, ó, bem pequenininho. E colo aqui de novo. E aí eu fiquei assim, ó, com as flores, uma certa distância do meu papel, tá vendo? Elas estão coladas numa distância do papel. E aí eu venho com a canetinha preta, tá? Pode ser dessa comum, se você tiver uma mais fina, pode ser da mais fina, mas tanto faz. Vou fazer dessa daqui que é mais comum de se ter. E eu venho desenhando os caules, né? Que pode ser do jeito que eu achar interessante. A ideia é que sejam assim retos mesmo, nada muito mirabolante, não. Eu venho, faço assim os caules, ó.
ó. E aí eu puxo umas folhinhas. Nada de muita coisa. E as folhinhas eu não vou nem pintar, para ficar um estilo assim bem interessante. Ó, ok? Viu como é que é simples? Então, a proposta foi essa. Aqui eu criei também desenhos dentro dos miolos. Aqui eu pintei a beiradinha das pétalas num tom mais escuro, ok? Então, a nossa proposta é essa, que vocês consigam fazer uma atividade que envolvam essas flores, que fique uma coisa bem colorida, bem alegre, e que sirva, esse aqui, ó, no caso, serve até para fazer de um cartão, que eu posso aqui dentro escrever uma mensagem para alguém que eu goste, alguém que eu queira agradar, né? Então é isso. A nossa proposta de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado, divirtam-se fazendo a atividade e a gente se vê durante a semana. Beijos!